Olá, aqui é Leone Menezes e agora nós vamos falar das ferramentas de soldar e também de criar interseção em objetos. Essas ferramentas vão nos auxiliar a tanto, por exemplo, dividir um objeto ou soldar ou criar uma interseção. Isso vai nos facilitar algumas tarefas que nós tivemos que fazer e vai economizar tempo, porque ao invés de fazer essas tarefas manual, nós podemos fazer aí automaticamente já com o auxílio dessas ferramentas. Para você acessá-las, você pode vir aqui em objetos, formato, e aqui nós temos as ferramentas. Você pode até selecionar aqui formato, que vai abrir aqui uma janela de encaixe para você, mas normalmente nós trabalhamos com ela aqui na barra de propriedades. E para as ferramentas aparecerem aqui na barra de propriedades, você pode selecionar dois objetos que elas vão aparecer aqui para você. É interessante dizer que a ordem com que você seleciona o objeto determina como que a função vai funcionar. Por exemplo, se eu selecionar a elipse amarela em relação ao retângulo verde, vai ter um resultado. Então, vai ser o elipse amarelo em relação ao retângulo verde. Já se eu selecionar o contrário, se eu selecionar o retângulo verde em relação à elipse amarela, ele vai aplicar o efeito nessa ordem. Então, para ficar aqui mais fácil para você entender, vamos aqui na prática. Eu vou selecionar aqui a elipse amarela, vou segurar a tecla Shift e vou selecionar aqui o retângulo verde. Aqui nós temos algumas opções. E se você observar o ícone dos desenhos aqui, das funções, ele já vai te dizer ali mais ou menos o que ele vai fazer. Por exemplo, aqui a função combinar, ela vai combinar um objeto a outro e separar a interseção, como está aqui no ícone. Então, se eu clicar aqui, observe que ele vai juntar esses dois objetos e vai deixar aqui destacado a interseção. Você pode aqui desfazer para voltar à função inicial, às formas iniciais. E agora, se eu selecionar o retângulo verde em relação à elipse e usar combinar, observe que ele já vai fazer um efeito ali um pouco diferente. Indo aqui para a nossa próxima função, nós temos a função de soldar. Soldar, ele vai juntar esses dois objetos como em um só. Por exemplo, aqui o combinar, ele vai combinar os dois objetos e vai separar ali a interseção. Já o soldar, ele vai juntar todo esse objeto. Então, se eu selecionar aqui a função, ele juntou todo esse objeto e criou somente um objeto, com essa forma. Desfazendo aqui novamente, nós temos aqui também a função aparar. A função aparar, ele vai aparar a interseção de um objeto com o outro. Então, se eu selecionar aparar, ele aparou o retângulo em relação à elipse. Se eu desfazer aqui, por exemplo, e selecionar a elipse em relação ao retângulo e selecionar aqui a opção de aparar, observe que ele vai fazer agora o efeito ao contrário. A função aparar, ele vai separar aqui a interseção no retângulo verde. Então, é importante você ver aí, de acordo com o que você seleciona, você vai ter resultados diferentes de qual objeto você seleciona primeiro e qual objeto você seleciona posteriormente. Selecionando os dois objetos aqui novamente, além da aparar, nós temos aqui a função de interseção, que ele vai criar ali uma interseção entre esses dois objetos. Então, se eu separar aqui, agora eu tenho somente a interseção entre esses dois objetos. Aqui eu posso usar essa aí para um trabalho específico que eu tenha que fazer. Voltando aqui, além da interseção, nós temos aqui a opção de simplificar, que ele vai, ao invés de criar uma interseção, ele vai remover aquela interseção. Então, observe aqui que ao invés de criar, ele removeu a interseção. Então, além aqui da função de simplificar, nós temos também aqui tanto a frente menos o verso, como também o verso menos a frente. No
caso se você selecionar um objeto ou outro, ele vai remover a frente ou o verso. Observe aqui que eu selecionei a opção de frente menos o verso, ou nós temos aqui também a opção de verso menos a frente. E nós temos aqui uma opção aqui que ele cria um limite, ou seja, ele vai criar um limite desse objeto, ele vai criar um novo objeto com essa forma. Por exemplo, se eu selecionar aqui, ele vai criar um novo, ou ele vai permanecer com os dois objetos que eu selecionei, ele vai criar um objeto com essa forma. Essas são as ferramentas de soldar e de interseção. Ao longo aí do que você for trabalhando com essas ferramentas, você vai ver aí que ela é muito útil para você. Vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula.